Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 11º capítulo do nosso videolivro de matemática do ensino fundamental 6º ano. Todo ele construído dentro da Base Nacional Comum Curricular. Espero que os senhores gostem e que aprendam muito com o livro. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal. E quando se inscreverem, dê um clique no sininho para os senhores receberem notificações dos próximos capítulos a serem publicados. Tenham bons estudos. Inicialmente, a gente vai começar a falar das medidas de comprimento, um pouco da história das unidades de medida de comprimento, o que acontecia na antiguidade. O comprimento e a capacidade de intervalo de tempo, abertura de ângulos são exemplos de grandezas. Você já estudou algumas maneiras de medi-las. Para caracterizar a medida de uma grandeza, é necessária uma unidade. As primeiras unidades de medida de comprimento de que se tem notícia baseavam-se em partes do corpo humano. O cúbito ou côvado, usado pelos egípcios e babilônios há mais de 2.000 anos. Era representado pelo comprimento do antebraço, desde a extremidade até o dedo médio, até o cotovelo. Aí está um desenho que indica a medida do cúbito, ou côvado. É o braço, o antebraço. No tempo do Império Romano, aproximadamente 2.000 anos atrás também, atualmente um pé equivale a 12 polegadas e 3 pés a uma jarda. Essas padronizações foram necessárias porque o pé e a jarda também ainda estão em uso. No futebol, a medida oficial da distância entre as traves e o gol de 8 jardas, 7,32 metros. A altura do travessão mede 8 pés, 2,44 metros. Um pé indicado da medida pé. Inclusive na aeronáutica também a gente usa muito medida de altura, pés de altura, 3.000 pés, 4.000 pés, 5.000 pés, até hoje se usa. Tem outras medidas interessantes também, que eram o palmo, correspondente à distância entre as extremidades e o polegar direito, o dedo mínimo, indicado na figura. Tá aí. Muita gente usa essa mania de medir com o palmo, né? Tem a polegada também, a polegada usa até hoje, a medida da largura da polegada, uma polegada equivale a 2,4 centímetros. Essa padronização foi necessária porque essa unidade é usada ainda até hoje. Nos Estados Unidos, principalmente, as medidas lá são polegadas. Em medições de televisores, diâmetro de tubos, e aros de pneus, e algumas outras características aí. Os parafusos de equipamentos americanos importados, todos vêm as chaves para trabalhar neles, o mecânico usa a chave todas em medida de polegada. Essa unidade gerava muita imprecisão nas medidas, uma vez que as partes do corpo variam de pessoa para pessoa. Com a criação de uma unidade de medida padronizada de comprimento, o metro, como veremos agora em diante, esse problema ficou resolvido, porque a gente já tem ali, nós já sabemos que uma polegada é 2,4 centímetros, né? A polegada, o pé e a jarda, por exemplo, ainda são usados, mas agora são medidas padronizadas, como citado anteriormente. Né? Nós não sabemos que a polegada vale 2,4 centímetros, agora é padronizada, aí passamos a não ter problema quanto à variação de pessoa para pessoa. A unidade de medida padronizada de comprimento foi adequado quando se definisse a unidade de medida padronizada de comprimento. A unidade padrão é a unidade de medida de comprimento que se conhecida e utilizada por todas. Né? Criaram-se teve uma necessidade que tivesse uma medida que seja conhecida pelo mundo inteiro. Segundo os órgãos internacionais de padronização de unidades de medida, a unidade de medida de comprimento adotada como padrão é o metro. Por muito tempo, o metro foi estabelecido como uma 10.000.000ª parte da distância da linha do Equador ao Polo Norte. Era o comprimento de uma barra metálica que se encontrava no Museu Internacional de Pesos e Medidas,
na cidade de Sèvres, na França. Atualmente define-se o metro como uma medida da distância linear percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Ok, senhores? É metros por segundo, né? Os múltiplos e submúltiplos do metro. Nós temos um metro ali no meio, né? Do lado direito nós temos o decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro já está à esquerda, hectômetro e quilômetro. Para as transformações, cada casa que você anda para a direita, você divide por 10. Para a casa que você anda para a esquerda, você multiplica por 10. Veja lá, os senhores, um metro tem 10 decâmetros, tem 100 hectômetros e 1.000 quilômetros. 0,1 decímetro, quer dizer, dividir por 10. 0,01 milímetro, dividir por 100 centímetro, né? E 0,001 milímetro. Então, para a direita eu dividi por 10, cada casa. E para a esquerda eu multipliquei por 10. Cada unidade de comprimento é igual a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Né? Está lá 1 quilômetro, tal. Perceba que também, vocês podem ver lá as mudanças, né? Foi dividido e multiplicado, como eu falei inicialmente. Para a direita, nós multiplicamos. Para a esquerda, a gente divide qualquer casa. Ok, senhores? Então, simples assim, eu vou deixar para os senhores alguns exercícios para os senhores transferir. Transforme-se a medida 4,81 metros para milímetros. Então, eu tenho que andar, vocês vão pegar essa tabela aqui, eu estou aqui em metro, eu quero ir para milímetro, eu tenho que andar para a direita 3 casas. Não é que transforma de metro para milímetro. Se eu tenho que andar para a direita 3 casas, eu tenho que dividir por 10. 100 mil. Então, eu vou pegar aquela vírgula e andar 3 casas para a esquerda, que é assim que eu divido. Um número vai ficar 0,0081. Vocês tentem fazer isso. Se eu estiver andando para a esquerda, eu divido. Se eu andar para a direita, eu multiplico. Então, 4,81 metros, a vírgula vai andar do 4 para 1, uma casa. Do 4 para o 8, uma casa. Do 8 para 1, 2 casas. Depois anda mais uma casa, vai ficar 4.810 milímetros. Porque eu andei para a direita, eu multipliquei por 10 cada casa. Se eu andar para a esquerda, eu teria que dividir por 10. Mas para milímetros, olha aqui para os senhores verem, para milímetro eu estava em metro, para milímetro eu fui multiplicando por 10. Se eu tiver em milímetro, certo? Se eu tiver de milímetro, aqui eu tenho que dividir por 10. Então, no caso nosso, quando eu tiver lá no primeiro exercício, eu dou só um exemplo, 4.810 milímetros, eu vou voltando 3 casas, vai ficar 4,81 metros novamente. É assim que funciona. Se eu vou para a direita, eu multiplico. Se eu vou para a esquerda, eu divido. Tá? E assim vale para qualquer valor. Tem vários exercícios aí que os senhores podem se divertir fazendo transformações e observando as explicações, tá bom? Agora a gente vai ver umas outras grandezas que a gente já sabe hoje o sistema métrico e como é que ele funciona, como transformar. Se andou com a vírgula para a direita, multiplica. Se andou para a esquerda, divide. Não esqueçam disso. Vamos falar das poligonais. Unindo segmentos de reta, nós temos ali, ó, eu tenho no plano cartesiano, analisei, eu li 2 retas ali, ó, né? A FG e a GH. Esses segmentos têm uma extremidade comum, que é o ponto G, né? Isso aí é uma observação interessante. Perceba que G é a extremidade comum de segmentos de reta FG e GH, por isso tem G nos dois. Dizemos que FG e GH são segmentos de reta consecutivos, porque tem um ponto em comum, né? De 2 segmentos de reta que têm uma extremidade comum são segmentos de retas consecutivos. Era uma informação muito interessante. Poligonais. Olha, note aqui nesses 2 segmentos de reta, eu tenho um amarelo e um verde, RS e ST. Note que RS e ST também são consecutivos, tanto que tem S nos dois. Né?
porque essa é a extremidade comum dos dois. Além de consecutivos, RS são também contidos na mesma reta. No desenho anterior, que nós vimos, eram consecutivos porque tinham um ponto comum. Ali. Mas não estão na mesma reta, certo? Nesse caso nosso aqui, RS e ST estão na mesma reta. RT, concordam comigo? Pois dizemos que são consecutivos e colineares. Dois segmentos que estão na mesma reta são chamados segmentos colineares. E eles também são consecutivos, né? Correto, senhores? Dois segmentos de reta consecutivos são colineares quando estão na mesma reta. São informações que os senhores têm que guardar para o futuro, hein? Poligonal é uma curva formada por um número finito de segmentos de reta, sucessivamente consecutivos, com quaisquer dois segmentos de reta consecutivos são não colineares. Eles têm que ser segmentos de retas consecutivos, certo? Não colineares. Veja você, olha aqui, não colineares porque não pertencem à mesma reta. Se pertencer à mesma reta, a gente não vai ter a poligonal, tá certo? Essa observação colocou ali, por que é não consecutivos? Está até chamando a atenção. AB e BC, certo? Não são colineares, mas são consecutivos porque tem um ponto comum. BC e CD têm um ponto comum que é o C, e assim sucessivamente. Nesse caso, podemos afirmar que são 4 segmentos de reta sucessivamente consecutivos. AB, BC, CD e DE. Ok? Não tem problema nenhum, mas só não pode ser colinear, porque senão não vai formar um polígono, né? Vai ter só uma reta. Classificação de polígonos. A classificação dos polígonos, né? Ela pode ser dada como uma poligonal, que é uma curva também chamada com aberta ou fechada, simples ou não simples. Olha lá como é uma aberta e simples. Simplesmente segmentos lá seguindo um ponto atrás do outro, simples. Fechada e simples. Todos os segmentos são unidos e ela toda fechadinha e simples. Agora, aberta e não simples. Aberta e não simples, porque uma reta cruza a outra em vários pontos. Correto? E fechada, e não é fechada, porque a última reta não terminou unindo na outra. E essa outra que é fechada e não simples é essa, o MLKON. Ok, senhores? Simples assim. Vejamos agora polígonos. Polígonos, a poligonal ABCD é aberta e MNOQ é fechada. A poligonal fechada, simples ou não simples, também é chamada de polígono. O número de lados de um polígono é igual ao número de vértices desse polígono. Por exemplo, na nossa que nós temos fechada ali, nosso polígono, MNOPQ, são os vértices dele. Né? Os segmentos de reta são MN, NO, OP, PQ e QM. Os ângulos internos são aqueles ângulos que estão no ponto, cada ângulo que está nos pontos ali, ó. Ângulo Q, MN, MNO, MOP, OPQ, PQM. Ok? Agora a gente pode classificar os polígonos de acordo com o número de lados. Eu tenho um triângulo, tem 3 vértices e 3 lados. Um quadrilátero, pelo próprio nome, ele tem 4 lados e 4 ângulos. Né? O pentágono, o quadrado é um quadrado também, só que é um quadrado de 90 graus. No nosso caso ali, nós temos um quadrilátero que nem todos os ângulos são de 90, né? Tem um pentágono que é 5 lados, tem o hexágono, o heptágono com 7, octógono, enágono, 9 lados, decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, pentadecágono, 15 lados, isocágono, 20 lados. Essas são nomenclaturas muito grandes, quase pouco usadas, ok, senhores? A maioria é hexágono, certo? Eu desconheço exercícios que a gente trabalha com mais que hexágono. Muito raramente aparece, tá bom? Agora a gente vai falar de uma figura, um polígono especial, que ele é muito exigido, que a gente usa demais, que é o triângulo. O triângulo é formado por 3 lados, tem 3 vértices. E indicamos o lado do triângulo ABC, nele o ponto ABC são vértices de segmentos, né?
Agora, uma coisa importante, essa propriedade é uma propriedade fundamental do triângulo. Para que seja possível construir um triângulo, a medida de qualquer lado deve ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Porque se for maior, você não consegue fechar o triângulo, ok? Então, a medida de um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Por exemplo, AB tem que ser menor do que AC mais BC. AC tem que ser menor que a soma de AB mais BC. E assim sucessivamente, ok? O triângulo é um polígono de 3 ângulos. Né? Temos aí os ângulos formados, correto? A gente usa classificar o ângulo com letra minúscula, o lado oposto ao ângulo, o ângulo está lá com o chapeuzinho e a letra maiúscula. O lado oposto ao ponto A é o Azinho, a gente coloca com letra minúscula. O lado oposto ao ponto B é um Bzinho. E o lado oposto ao ângulo C é um Czinho. Coloca-se a mesma letra do vértice, mas com letra minúscula, ok? Agora a gente vai classificar os triângulos quanto ao número de lados. Quando comparamos as medidas de ângulos, 3 casos podemos ocorrer. Primeiro caso, os 3 lados são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Nesse caso, o triângulo é chamado de equilátero. Também seus ângulos são congruentes, ok, senhor? Todo triângulo equilátero tem os 2 ângulos deles são congruentes. Os 3 ângulos são congruentes, tá certo? Os 2 lados, depois temos os 2 lados congruentes com base do triângulo. Nesse caso, o triângulo é chamado isósceles. Tem 2 lados iguais e um diferente. Os 2 lados ali estão com um tracinho, só significa que são iguais. E tem o triângulo escaleno. Todos os seus lados têm medidas diferentes, ok, senhores? E os ângulos também. No caso ali, nós temos 2 ângulos iguais no ponto ST e o ponto R, um ângulo diferente. No segundo caso, que é o isósceles. No triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais. Agora, quanto ao ângulo, a gente pode classificar também. Nós temos o acutângulo. Acutângulo é quando os 3 ângulos são diferentes. E temos o retângulo. Né? Aliás, o acutângulo a gente não fala que é diferente. Né? O acutângulo é que todos os ângulos é menor que 90 graus. Olha lá, 50, 60 e 70. O retângulo é quando tem pelo menos um ângulo de 90 graus. Correto? Os outros ângulos, cada um pode ter uma medida diferente. Esse é o retângulo. E obtusângulo é quando tem um ângulo maior que 90. Ok, senhores? Pela classificação dos ângulos, essa é a forma que a gente tem. Agora vamos ver os quadriláteros. Quadriláteros é um polígono que tem 4 lados. Um quadrilátero ABCD temos 4 lados. Só que cada um tem uma medida. Nós temos o quadrilátero perfeito, que é o quadrado, que tem todos os 4 lados iguais, e temos também o retângulo, que é um quadrilátero, né? Está até desenhado ali e fazendo um efeito especial. Os lados ABC, CD e DA, os vértices é o ABC, os ângulos internos são os ângulos ali, DAB, DBC, onde está o que está no vértice é o que está no meio ali com o chapeuzinho, ok? Agora a gente vai falar do paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, 2 a 2. Você pode ver que a D é paralela a BC e a B é paralelo a DC. Dentro dos paralelogramos, destacamos um retângulo e o losango, né? O retângulo é o que tem os 4 ângulos de 90 graus. Correto, senhores? Todo mundo já sabe, é um paralelogramo que tem os 4 ângulos retos. Ângulo reto é ângulo de 90 graus. O losango é um paralelogramo que tem 4 lados opostos. Os 4 lados são congruentes, né? Para ser um losango perfeito. E o quadrado dos 4 lados são iguais. Os 4 ângulos são retos também, são de 90 graus. Trapézios. Os trapézios é um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Esses 2 lados paralelos são bases do trapézio. A B, C, D da figura a seguir, os lados A, B e CD são as bases, pois AB é paralelo a CD. Um é chamado de base maior, a outra é chamado de base menor. Os trapézios podem ser classificados de acordo com algumas características comuns. Os 2 lados não paralelos têm as mesmas têm medidas diferentes. São chamados trapézios escalenos. Os 2 lados não paralelos são congruentes. São chamados trapézios isósceles.
tem os ângulos internos retos, quando ele é um trapézio retângulo. Ok, senhores? Classificado de acordo com os ângulos. Perímetro. O que é perímetro de uma figura, hein? É a soma dos valores dos lados do polígono. Olha lá, a mocinha mostrando para a gente lá. O triângulo tem 2,2, o triângulo equilátero. Qual que é o perímetro dele? É a soma dele, 2,2 mais 2,2 mais 2,2, que dá 6,6. Olha lá, o pentágono. Pentágono que tem 5 lados, né? Então, ele é soma dos dois lados, é 2 mais 2 mais 2 mais 2, que aí dá 10 centímetros. O quadrado, que tem 3 lados de lado, é 3 mais 3 mais 3, que é 12 centímetros. E o hexágono, que tem 1,5 centímetros, é ele somado 6 vezes, que dá 9 centímetros. É assim que a gente calcula o perímetro de uma figura. Basta somar o valor de todos os lados dela, né? Agora, como a gente poderia falar? A gente sabe fazer perímetro, mas pede a gente para calcular muitas vezes a área. A área, pois é. Como é que a gente calcula a área? Olha, a gente calcula a área, a gente tem que definir uma medida padrão, correto? Muito bem. Olha, como é que a gente define? Eu tinha ali uma figura de rosa e eu risquei uns riscos ali e vi que ali tem um monte de triângulo. Aí eu, por exemplo, quantos triângulos tem ali? Aí eu fui contei, né? Chama a medida da superfície, a figura da área, quantos tomamos a unidade chamada triângulo. Vamos falar que ali a unidade de medida aqui é triângulo. Então, quantos triângulos tem ali? 69 triângulos. Então, a área daquela figura vale 69 triângulos desse azulzinho. É assim que tem a medida. Mas a medida padrão nossa é metro, centímetro, quilômetro, e a gente vai, na atividade anterior, tomamos a unidade triângulo, né, de medida, para expressar a medida da superfície. Mas na unidade para expressar a medida de superfície é o metro quadrado, porque metro vezes metro, na potência de mesma base, metro vezes metro, conserva a base e soma o expoente, fica metro quadrado. Um metro quadrado corresponde à medida de superfície de um quadrado, que tem 1 metro de lado. Assim como o centímetro quadrado corresponde à medida da superfície de um quadrado, que tem 1 centímetro de lado. Está ali o exemplo dos dois. E a área ali do quadrado que está maior, piscando ali com cor verde e vermelho, e amarelo também, ele é 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 é 1, m vezes m, m ao quadrado. 1 centímetro vezes 1 centímetro, 1 vezes 1, centímetro vezes centímetro, é centímetro quadrado. É assim que a gente calcula a área, ok, senhores? Não esqueçam disso. Múltiplo quadrado é lado vezes lado, mas tem outras figuras que nos dá outra forma de transformar. E eu vou passar para os senhores daqui a pouquinho. A transformação das unidades de medida de superfície. Existem, além do metro quadrado, outras unidades de medida de superfície para expressar a medida de grande superfície, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Na prática, para se expressar grande superfície, o quilômetro quadrado e o hectômetro quadrado são as unidades mais utilizadas. Para expressar medidas de pequenas superfícies, ao decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Na prática, para expressar pequena superfície, a unidade mais utilizada é centímetro quadrado. Temos aí as figuras aí enfeitando a nossa tela. Unidade de medida de área. Nós temos aí, ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado. Cada casa dessa aí, nas transformações que nós fizemos lá, na tela anterior, quando a gente transforma de metro para milímetro, a gente multiplicava por 10 cada casa. Como é o quadrado, 10 vezes 10 não é 100? Então, cada transformação aqui de cada casa andando para a direita, a gente divide por 100. Andando para a esquerda, a gente multiplica por 100. É o que está acontecendo aí, ó, setinha mostrando que vindo para a esquerda a gente multiplica, que indo para a direita a gente divide cada casa por 100. Se for 2 casas, é dividir por 100 2 vezes. E assim sucessivamente, como reparem nesses exemplos, as medidas expressas nos quadrados. 0,01 metro quadrado, lembra 1 centímetro de metro quadrado, ou um decímetro quadrado. 0,17, lembra, 17 centésimos de metro quadrado, ou 17 decímetros quadrados, como foi na transformação que está ali. 2.081,73 metros quadrados, lembramos que é 8.108,73 décimos de milésimo de metro quadrado, ou
2 metros quadrados e 8.183 centímetros quadrados. É muito simples, cada casa vai representar uma medida e os senhores têm que prestar muita atenção nessas transformações. Agora vamos ver as medidas que a gente usa lá na roça, né? Medidas agrárias, vai comprar uma fazenda legal aí, comprar um sítiozinho para botar umas vaquinhas, a gente tem que trabalhar com essas medidas, como medir, por exemplo, a extensão de sítios e fazenda, usamos unidade agrária, hectare, escrito com a letra AH, HA. O hectare de medida de superfície é um quadrado de 100 metros de lado, que com condições dá 100 vezes 100, dá 10 mil metros quadrados. Então, o hectare foi padronizado com 10 mil metros quadrados, ok, senhores? Cada hectare, comprou 10 hectares, então o senhor comprou 10 mil metros ao quadrado vezes 10, ok? Que dá 100 mil metros quadrados. Quantos hectares tem uma chácara de 25 mil metros quadrados? Está lá, 25 mil, cada um não tem 10 mil, basta pegar 25 mil, multiplicar por 10 mil. Vai dar 2,5 hectares, ok, senhores? Se cada hectare tem 10 mil, 2 hectares é 20 mil, 25 mil é 2,5 hectares, porque 5 mil é metade do hectare, correto, senhores? Tem que prestar atenção nisso. Olha lá, quanto vale 47,5 hectares? Basta pegar 47,5 e multiplicar por 10 mil, então se terão 475 mil metros quadrados. É muito simples. Transformação de regra de 3, como ensinei para o senhor já. Simples, 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 ok? Agora, a área do retângulo. A área do retângulo, nós vamos saber o seguinte. Dentro de um retângulo, a gente divide ali, para você ter uma ideia como é que funciona a área de um retângulo, né? A área do retângulo, a gente divide ele em vários quadradinhos de 1 centímetro. A gente divide ele em vários quadradinhos e conta quantos quadradinhos tem ali. Então, tem 1, 2, 4, 6, 8, 10. Então, dá o quê? 10 centímetros quadrados, porque cada quadrado tem 1 centímetro. Essa é a área. Por que aconteceu isso? Nós multiplicamos lado vezes lado. Base, que é a parte de baixo, pela altura. E quando 1, 2, 3, 4, 5, que é a base, multiplicado por 2 quadrados, que é a altura, então deu 10 centímetros quadrados. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Correto, senhores? É uma hora que for fazer conta, exercício de base, não pode esquecer. Anota isso aí no caderno, para quando for fazer exercício, já sabe o valor da área. A área do quadrado, analogamente, é lado vezes lado também. Como os dois lados são iguais, basta multiplicar os dois lados, lado vezes lado. A área do quadrado, está ali a fórmula, é igual a lado vezes lado. Está até piscando ali. Porque, olha lá, você pode ver 1, 2, 3, 1, 2, 3. Está subindo como na base. Então, é 3 vezes 3. Como lado vezes igual, inclusive, pode até dizer que é lado ao quadrado, tá? Que lado vezes lado é lado elevado ao quadrado. É a área do quadrado. Anotem isso aí. A fórmula está ali guardadinha para o senhor. Mas se não notarem, é só voltar aqui no vídeo, vocês vão ver o tempo todo. Está aí à sua disposição. A área do triângulo. Eu vou demonstrar a verdade da área do triângulo, né? A área do retângulo não é base vezes altura? E se os senhores verem ali na nossa medida ali, correto? A gente pode ver no retângulo que eu tenho ali ABCD, eu dividi por uma diagonal em 2 triângulos iguais. Aí eu posso concluir que a área daquele triângulo é metade da área do retângulo. Se a área do retângulo é base vezes altura, a área do triângulo só pode ser base vezes altura dividido por 2. Então, basta fazer ali. Nós temos ali 4 vezes 5, que é 20 do retângulo, dividido por 2, nós temos a área do triângulo, que é 10 centímetros quadrados. Então, a fórmula da área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Agora, senhores, os senhores estão aptos a fazer exercícios. Vocês vão calcular as áreas que estão pedindo. Deixei exercício aqui, as fórmulas estão com os senhores. Só fazer continhas. São exercícios para os senhores ficarem craques nisso aí. São exercícios que caem em vestibular. São exercícios que caem em concurso. São exercícios que caem em prova que o professor do senhor vão dar. Qualquer dúvida que os senhores tiverem desses exercícios, deixe no comentário que eu
respondo para os senhores. Outra coisa, é importante que os senhores façam. Anotem as formas, todos os exercícios anotam a forma para os senhores memorizar. Espero que tenham aprendido e que tenham gostado. Até o próximo capítulo do nosso videolivro.